Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o último livro de Crescent City, Casa de Chama e Sombra, que era a minha última leitura que estava faltando na minha meta de ler todos os livros, reler todos os livros da Sarah J. Maas. Então, no começo, a Bryce ela está em Preacham e ela é levada para o interrogatório em Sob a Montanha, só que assim, do jeito Riz de interrogar as pessoas, de fazer as coisas. Então ela não está sofrendo nada do que o Hunt, o Rum, o Baxian estão passando nos calabouços dos Asteri lá em Midgard. E assim, eles sentem o poder dela como algo feito e eles mandam chamar a Nesta para avaliar ela. Só que como ela tá muito acostumada com os féricos do mundo dela, ela entrega assim, tipo, o mínimo de informação possível, porque ela tá com medo de que eles usem ela pelo poder dela, ou que eles se alinhem ao Asteri, já que eles foram fortes o bastante pra, tipo, livrar o mundo deles, né? E já que esse mundo conseguiu fazer isso. Então ela acaba fugindo de onde ela tá presa e a estrela no peito dela se acende, iluminando o caminho por longos corredores, e a Nesta e o Asriel vão junto com ela. E existem várias ilustrações nessa caverna contando a história dos féricos, como eles dominaram esse mundo. E mesmo com ela tentando enganar eles em vários momentos do caminho e se sentindo culpada logo depois disso, eles acabam chegando juntos a um portão com uma ilustração enorme de estrela que se abre quando a Bryce toca ele. E esse portão dá no subterrâneo da prisão e mais especificamente na mesma sala onde a Nesta encontrou a harpa escondida. E nessa sala eles encontram tipo um holograma mágico que conta da Selene, né, uma das filhas de Theia, que conta a história dos Asteri nesse mundo, obviamente muito diferente do que os próprios Asteri contaram, só que também diferente do que a Bryce imaginava sobre a rainha Theia, de quem ela leva à luz, no caso, né? Eles serviram aos Asteri por muito tempo, que profanaram o caldeirão. E assim, aparentemente o caldeirão não era uma coisa maligna antes dos Asteri. Foi a maldade deles que meio que, tipo, contaminou, que deixou o objeto daquele jeito. Eles também criaram os tesouros nefastos, que foram os que a Nesta resgatou no livro dela. E o quarto tesouro, que só é citado em Acotar porque ninguém se lembra dele, é justamente o chifre, que a Bryce tem tatuado nas costas. Só que os Asteri ficaram descuidados, pensando que ninguém poderia tirar eles do poder, sendo enganados pela Theia, que roubou os tesouros e usou para depor eles e para expulsar eles desse mundo dos feéricos. Porém, a própria Theia se tornou uma conquistadora, usou os tesouros para governar, e usou o conhecimento dos Asteri, que ela aprendeu com eles, para abrir um portal para um novo mundo, que era Midgard, sem perceber a armadilha que era. Porque lá, ela e os feéricos que foram com ela querendo conquistar um novo mundo, ajudaram a subjugar os humanos sem perceber que eles estavam trabalhando junto com os seus antigos mestres. E quando eles perceberam isso, obviamente já era tarde demais. Então a Theia se aliou ao inferno, mas isso também não foi suficiente e ela deu a luz dela para as filhas, para Helena e para Silene. E a Helena ficou com o chifre e ajudou a irmã a fugir com a harpa e voltar para Preacham, onde depois que os Asteri saíram, depois que a Theia, que era a conquistadora seguinte, foi embora, eles prosperaram. Só que para se redimir de não ter deixado ninguém, né, mesmo crianças, voltarem com ela para segurança, a Silene caçou os monstros dos Asteri e prendeu eles no antigo castelo, o que veio a se tornar a prisão, muito tempo depois. E apagou da história todos os horrores que a mãe dela cometeu, mas sem saber que havia uma Asteri presa em um caixão de vidro, ali, deixada pela mãe dela. E, obviamente, a idiota da Bryce soltou essa Asteri, porque ela puxa o poder da Silene, que esperava na Terra, para tentar encontrar respostas de como derrotar os Asteri. Como se ela fosse contar. Não é assim que a gente morre, você tem que apertar aqui, naquilo.
Sério, Bryce, nossa, eu fiquei assim, a Bryce, ela tomou umas decisões, o que ela tem de inteligência, de planejamento, ela tem de idiota pra certas coisas. Mas seguimos, né? Já em Midgard, os místicos dos Asteri estão todos procurando pela Bryce. A Arpia, que trabalhava com a Corsa, enfim, está prestes a ser ressuscitada usando o relâmpago do Hunt, que o Regulus pegou em um cristal. E a Corsa está reunindo todos os amigos deles para ajudar a resgatar o Hunt, o Han e o Baxian. Quando eu falo os dois juntos, sempre me incomoda. Mas enfim, antes que eles morram nos calabouços, já que o Regulus, ele percebeu que ele não precisa de todo mundo vivo para manipular a Bryce quando encontrar ela. E a fuga dá certo e ela acaba destruindo várias bases de armas dos Asteri. Porém, nós temos também na Cidade da Lua Crescente o Ethan, que acaba matando a Sigrid, que é a herdeira Fendir, que ele soltou do astrônomo, para que eles possam levar o Tarion com eles. E a Lídia fica, tipo, literalmente à beira da morte durante a fuga para o Cargueiro das Profundezas, da Rainha do Oceano. Enquanto isso, a muito custo, a Bryce e a Nesta conseguem matar a Asteri restante, ainda sem informações, e a Bryce volta para Midgard, roubando a faca do Azriel, né, a reveladora da verdade, parando intencionalmente no escritório do pai dela, se fazendo de prisioneira para tentar descobrir mais com ele sobre o poder da faca, da espada unidos, já que, tipo, ele sempre foi obcecado pela linhagem estrelada, sobre todo esse poder que ele nunca teve. Isso é uma delícia. Mas, enfim. E ela descobre que existem informações nos arquivos de Avalin, que é aquela ilha cheia de brumas dos feéricos, que as brumas protegem até mesmo dos Asteri, né? E que é um lugar tênue sobre o que ela aprendeu também no outro mundo. E ela parte, deixando o pai dela preso para encontrar o Hunt, e vai parar no Cargueiro das Profundezas e consegue carona com a Rainha do Oceano até Avalin. Enquanto isso, o Ethan e a Hypax, eles ressuscitaram a Sigrid. Só que o sub-rei se meteu de novo e ela acaba se tornando uma ceifadora. E a necromante, né, a Hypaxia, diz que o relâmpago de um pássaro de trovão já foi usado pelos necromantes no passado para trazer pessoas de volta à vida, com segurança. E como o corpo da Sophie está em Avalin, eles vão partir para lá sem saber que, tipo, todo o restante do grupo já tá lá. Porém, os Asteri enviaram mísseis de enxofre para os prados de Asphodel, onde vivem os humanos, e basicamente destroem boa parte do bairro, das pessoas que vivem ali, enfim. Em Avalin, o grupo da Bryce se divide, alguns vão buscar informações nos arquivos, enquanto os outros irão para a Caverna dos Príncipes, onde o Rum pegou a Aster no passado. Porém, eles acabam sendo encurralados pelo pai da Bryce e pelo Morvin, né, o rei de Avalin, o pai do Cormac. E durante a fuga nas cavernas, ela encontra um lugar de invocação feito pela outra filha da Theia em segredo, que era usado para se comunicar com o inferno. Então ela e o Hunt falam com os três príncipes, que contam a história do seu poder, da Primeira Guerra, como a profecia sobre a espada e a faca foi criada apenas para incentivar os estrelados a buscar o poder de Theia, que foi dividido em 3, e do qual a Bryce já tem 2 partes, um pela linhagem, um que ela pegou no mundo dos feéricos, e a terceira parte está em Avalin. Ninguém sabe exatamente onde. Então, os príncipes do inferno são basicamente salvadores dos mundos, tanto que em Midgard só 3 príncipes vão ajudar, porque os outros príncipes estão em outro mundo em guerra também para proteger a galera. Então, assim, quem diria, né? Mas é o que temos. E depois eles contam que eles criaram os pássaros trovão, justamente com o relâmpago deles, com o fogo infernal deles, para que esse poder pudesse ser usado no futuro, e depois o Hunt com o poder do relâmpago, justamente para que houvesse alguém com magia para recarregar a escolhida quando ela aparecesse, porque, tipo assim, não necessariamente ela precisaria, talvez ela não conseguiria buscar a faca, enfim, então, tipo, era meio que uma forma de conseguir ter várias maneiras, sabe? Várias soluções para o mesmo problema.
E só que tudo foi muito além porque a Bryce tem o chifre, né? E ela pode viajar entre os mundos. Ela conseguiu trazer a faca que, unida com a espada, pode criar tipo um portal para lugar nenhum, que ninguém sabe exatamente o que é, e que pode prender os Asteri lá, só que sem nenhuma garantia que não vai levar tudo junto com eles. E depois a gente descobre que esse lugar nenhum é um buraco negro. Então assim, quando abre o portal, a chance de todo mundo ser sugado junto é muito forte, né? Então, quando eles voltam da visita ao inferno, os dois reis, né, de Avalin e o rei Otonal estão esperando. E nós temos ali uma batalha épica, onde o Hun chega, tipo, no último minuto com a Lydia, acaba com o pai dele, a Bryce com o outro rei, com o Morwen. Ela se declara rainha dos féricos valbaranos e de Avalin, e lidera a terra... e liberta a terra de Avalin da magia deles. E nisso ela recebe a terceira parte da magia de Teia que estava na terra. Só que nisso a Bryce começa a colocar, tipo, todos os planos dela em ação. Ela vai até a Fenda do Norte, não só para abrir o portal para o inferno e deixar os exércitos entrarem, mas também para mandar os pais dela a Prythian como uma garantia e também para proteger eles, porque ela sabe que os Asteri não teriam como chegar lá. Para pegar a máscara emprestada da Nesta. A Hipáxia desenvolve um antídoto pro parasita dos Asteri, porque isso foi outra coisa que a Bryce descobriu, que existe um parasita na água que tira o poder deles e faz eles morrerem, e é isso que é por isso que os Asteri forçam eles a fazer a descida. Então, tipo, a magia deles é como se estivesse literalmente numa coleira de todo mundo em Midgard. Então, a Hipáxia desenvolve esse antídoto pro parasita, que devolve a magia que eles perdem, só que ela precisa do relâmpago do Hunt para estabilizar o soro. E o Ethan é o primeiro a tomar como teste, e quando ele vai falar com os lobos, tentar resolver as coisas, mais uma vez antes de ir para a Cidade Eterna, ele acaba sendo escolhido pelo primo como sucessor, que é morto pela Sabine por causa disso, e ele tem que lidar com ela, se tornando o novo líder dos lobos valbaranos. E assim, outra coisa que a Bryce descobriu é que féricos e metamorfos vêm do mesmo lugar. Os metamorfos perderam as orelhas pontudas por causa de experimentos dos Asteri que não queriam que eles se unissem contra eles. Então assim, além de poder se transformar, ele tem a magia elemental também, que tem em outros mundos, que nós sabemos muito bem qual é. Então ele e a Hipáxia vão falar com o Sub-Rei novamente, porque ele ouviu um uivo do Connor quando ele assumiu o poder e achou que o irmão dele tinha alguma coisa pra dizer. E eles destroem mais esse líder, filho da puta, porque aqui estamos derrubando todos, basicamente, com a bruxa se tornando a nova chefe da Casa de Chama e Sombra. E os mortos entregam pro Ethan uma bala feita com a Secunda Lux para ser usada pela Bryce naquele rifle, aquele rifle matador de deuses da Jezebel. Na batalha, ela usa a máscara que ela pegou com a Nesta para trazer os espíritos dos anjos caídos de volta, coloca eles no controle dos mech-trajes dos Asteri, virando a própria guarda contra eles mesmos, enquanto os príncipes do inferno vão para a batalha também. A Bryce e o Hunt vão até o centro de Primaluz, só para serem recepcionados pelo Rígilos, que fala que se destruírem o poder, eles irão destruir toda Midgard, já que em todo mundo que eles invadem, eles colocam um botão de autodestruição para, tipo assim, se as pessoas se rebelarem, aquele mundo implodir. E o núcleo de Primaluz é esse botão. Só que a Bryce e o Hunt, eles não conseguem tomar o antídoto, e durante essa batalha ela recebe o rifle e a bala, e como ela conseguiu usar a Asteri, reveladora da verdade, para matar uma Asteri antes, ela entendeu o que é esse portal para lugar nenhum, que é o que eu disse, um buraco negro. Assim, ela manda o Hunt para longe e usa o rifle para atirar no centro de Primaluz, usando o chifre para abrir, tipo, um portal logo em cima da explosão, porque daí, tipo, ela abre é como se ela abrisse um buraco negro maior que suga aquele da explosão. Então, tipo, Midgard não vai implodir, porque ela já instantaneamente manda para outro lugar. Só que ela acaba sendo sugada para lá junto com os Asteri, e o Hunt usa o mech-traje, porque no espaço não tem como as asas dele funcionarem, não tem como respirar, enfim.
e a energia residual para ir até aquele buraco e buscar a Bryce, que não consegue voltar de lá sozinha, né? Mas ela acaba deixando o portal aberto por alguns segundos e é esse tempo que eles usam para trazer ela. Porém, é tarde e ela está morta. Mas, como isso nunca acontece nos livros da Sarah J. Maas, a Jesiba chega, se sacrifica a sua vida imortal, que ela sempre considerou uma maldição, já que ela era uma das sacerdotisas humanas de Partos, que acabou recebendo a magia quando foi atacada pelo Devorador de Estrelas, que achava que os livros tinham algum tipo de arma. E logo após, ele estava cheio de energia porque ele tinha acabado de comer o sétimo Asteri lá na Primeira Guerra. Então, assim, sem querer, ele transferiu essa magia para ela. E ela tem procurado formas de, tipo, assim que ela conseguisse proteger os livros, deixar essa existência desde então. E depois disso, a Bryce volta, né? Ela deixa os livros sob a responsabilidade dela e as coisas vão se resolvendo. Todo mundo sobreviveu, descobrimos que a Lydia é parente da Elin. E, assim, novas estruturas de governo vão demorar para ser criadas, então as coisas vão demorar para se ajustar. Também tem a questão da Prima Luz, de como que eles vão, o que eles vão usar de energia para mover as coisas, já que a Prima Luz, né, não pode mais ser usada por motivos óbvios. Mas o mundo está livre dos Asteri. A Bryce volta para devolver a máscara para Nesta, devolvendo a faca e deixando a espada, né, falando que ela acha que a Nesta tem um destino relacionado a essa espada, saberemos logo. Pegando os pais de volta, que ficaram assim muito próximos do Cassian e da Nesta, e basicamente só vivendo a vida juntos e felizes, com um conto muito fofo no final, com o casamento do Rum e da Lydia. E assim, eu preciso dizer que eu protelei ler esse livro porque eu vi muita gente falando mal. E a tradução me incomodou muito. Mudanças assim de nomes, de tradução de nomes, de lugares, de pessoas, expressões, tipo, sempre se referiam aos lobos como cachorro, sempre, de maneira pejorativa, né? Tipo, nesse livro se referiam como doguinho. Isso me incomodou absurdamente. E isso me deixou preocupada para os próximos livros, né? Porque uma editora desse calibre ter uma tradução assim, problemático. Mas ignorando isso, esse foi literalmente o único problema pra mim, porque eu amei todo o resto do livro. Muita gente falou que o crossover não tinha nada com nada, que não fazia a menor diferença pra história. Eu amei de paixão. Tudo se ligou, todo o desenvolvimento dos personagens, as histórias que a gente não entendia, as várias ligações entre os mundos, não só a Kotar, mas Trono de Vidro também. Porque assim, o filho da Lydia se chama Brennan em homenagem ao rei feérico antigo de outro mundo. Gente, ela tem poder de fogo, ela é loira, uma loira com poder de fogo. Quem a gente conhece que é assim, né? E assim, que mais? As marcas e o idioma da tatuagem da Bryce, que ninguém falou, mas que com toda certeza são marcas de Wyrd, entre vários outros detalhes. E assim, eu só fico ansiosa pelo próximo livro da Sarah e o que mais virá, agora que nós temos uma viajante entre os mundos que consegue abrir portais para outras pessoas irem com ela. E é isso, gente. Espero que vocês gostem. Até mais.